Neste dia 22 de março, a Polícia Federal prendeu uma quadrilha que, segundo informações, planejavam um atentado contra autoridades, entre elas o senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça. Vamos saber do que se trata e a repercussão que as pessoas têm dito sobre esse assunto? Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é meu canal. Se você ainda não é inscrito, poxa, inscreva-se, estou esperando. Siga a gente aqui no canal, deixa aquele eu gostei, toque o dedo no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Comente e compartilhe, nos ajude a levar a mensagem de informação, conhecimento e opinião um pouco mais longe. Você também pode nos ajudar. Nesse dia 22 de março, a Polícia Federal deflagrou uma operação onde prendeu já 9 pessoas, tem mais 2 a serem presas. Operação contra criminosos que planejavam um atentado contra autoridades, contra promotor, contra senador da República. Alvos, entre eles Sérgio Moro, ex-juiz, senador da República, mas que tem a ver quando ele era ministro da Justiça, segundo as informações preliminares. Antes de trazer aqui a repercussão, algumas lideranças políticas, o que disseram, inclusive o ex-presidente da República, eu quero trazer aqui algumas reflexões que a Polícia Federal deveria estar esclarecendo nos próximos momentos, nos próximos dias. Olha só, um chefe de facção, tipo PCC, é transferido para um presídio federal e quem é que a facção tenta matar? Essa é uma reflexão que está rolando hoje nas redes sociais e eu trago para você aqui. Quem é que a facção, o PCC, tenta matar? O procurador que pediu a transferência? Sim. É este um dos alvos desta quadrilha. O juiz federal que na época autorizou essa transferência? Não. Não, os bandidos não tinham como alvo. O diretor do presídio federal? Também não. A autoridade da administração penitenciária? Muito menos. O desembargador que manteve a transferência, porque houve recursos? Também não. O ex-ministro da Justiça, que por obrigação de lei tinha que fazer a logística e transferir o bandido, pois bem, esse sim. E nesse caso, Sérgio Moro. Faz sentido tudo isto? Tem mais coisas envolvidas nessa história que não estão ainda claras, mas que virão à tona. Só para você saber, o PCC é uma organização criminosa que atua em São Paulo e que seus líderes estavam presos em presídios estaduais. E a época em que Sérgio Moro era ministro da Justiça do governo Bolsonaro, foram transferidos para presídios de segurança máxima, presídios federais. Segundo o que foi informado pela Polícia Federal, desde janeiro, a facção monitorava Sérgio Moro e planejava um atentado contra a vida dele. Contra a vida do promotor público lá de Presidente Prudente de São Paulo. E segundo dados aí não ainda confirmados, outras autoridades. Aí vem um detalhe, a Polícia Federal funcionando como Polícia Federal e não como um agente de um partido político, de um presidente da República, atuou de forma correta e identificou as pessoas e as está prendendo. Sérgio Moro já estava avisado desde janeiro, tanto é que estava com a segurança pessoal reforçada, tanto ele como o promotor público lá de Presidente Prudente. Portanto, as autoridades de segurança do Brasil fizeram o que tinham que fazer. E fizeram muito bem feito, porque os atentados não se concretizaram, não se realizaram. E as vidas das pessoas estão preservadas. Isto é uma Polícia Federal Republicana. Então vamos lá, vamos ver o que dizem algumas pessoas a respeito da operação da Polícia Federal que aconteceu nesta manhã de 22 de março. Felipe Neto, youtuber, empresário, disse o seguinte, aspas, maior dor do Moro vai ser conviver com o fato de que hoje só está vivo graças ao trabalho das pessoas que perseguiu e tentou arruinar de todas as formas possíveis. Ele se refere ao presidente Lula e ao governo que está aí que não utiliza a Polícia Federal para fins políticos. A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, disse, abre aspas, aula de civilidade e democracia do governo Lula. Claro, ela está no papel de defender o governo, dizendo que a Polícia Federal fez o seu papel e não podia ser diferente.
Já a esposa do Sérgio Moro, que é deputada federal pelo estado de São Paulo, Rosângela Moro, disse o seguinte, aspas, com um bandido não se negocia. Tá correto ela, tá correto. O senador Alessandro Vieira disse o seguinte, gravíssimo plano criminoso contra a vida de autoridades e que foi identificado hoje pela Polícia Federal. É preciso enfrentar o combate às facções e ajustar a legislação para tipificar com clareza como terrorismo todas as tentativas de submeter o Estado democrático pela violência armada. Fecha aspas, senador Alessandro Vieira. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro procura fazer uma ligação sempre para atacar o PT. Então ele escreveu assim no Twitter, em 2002 Celso Daniel, em 2018 Jair Bolsonaro e agora Sérgio Moro. Tudo não pode ser só coincidência. O poder absoluto a qualquer preço sempre foi o objetivo da esquerda. Aí ele vem, nossa solidariedade a Sérgio Moro, Lincoln Gaquia e familiares. O Lincoln Gaquia é o procurador de Presidente Prudente a quem me refiro neste vídeo. Nós vimos também o senador Sérgio Moro fazer um elogio rasgado à Polícia Federal no programa da Globo News, uma entrevista que concedeu a Andréa Sadi e outros jornalistas, e também falou da questão de que está escrito no seu livro, um livro que ele publicou depois que deixou de ser ministro, quando era para acontecer essas transferências e o então presidente na época titubeou, meio que ficou hesitante se fazia ou não se faziam as transferências dos presos na época, entre eles o Marcola. O importante nisso tudo, se você leva para o lado da política como a extrema-direita está levando, o próprio Sérgio Moro cita o fato do que Lula falou ontem em uma entrevista ao canal 247, onde Lula, se referindo a um tempo em que ele estava preso e magoado, e que dizia que ele estava lá pensando só em se vingar, usou uma palavra até de baixo calão, e utilizou essa palavra na entrevista, eu digo que estava errado, tem um vídeo aqui, inclusive falando sobre isto, Moro tentou jogar para este foco a sua fala, e eu creio que ele está errado. Neste momento, o Estado como um todo, seja situação e oposição, tem que se unir contra o crime organizado e não fazer disso apenas uma disputa política, para ver quem ganha algum like a mais, algum view a mais em vídeos postados. O fato é, e agora a minha opinião, o fato é que a Polícia Federal está agindo de forma correta, de forma republicana, e não de forma voltada para interesses de um partido ou de um grupo político. Sabemos todos nós vimos o vídeo, quando Jair Bolsonaro disse que se ele não pudesse interferir para ajudar amigos ou familiares, então ele deixaria de ser presidente. Por isso que ele mexeria até, se fosse, no caso, em ministro. E quando Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça, saiu atirando e falando das interferências do então presidente. Agora já mudou o discurso. Agora ele tem um inimigo em comum, dele e do Bolsonaro, é o Lula, então vamos atacar. É coerência, viu, Moro? É o que nós precisamos, que você tenha mais coerência. Pode atacar o Lula, pode reclamar da fala do Lula, sim, com toda razão, mas não fica passando pano pelas sacanagens que aconteceram no governo de Jair Bolsonaro, quando inclusive você era ministro e o Bolsonaro queria sim e interferiu sim na Polícia Federal. Nós aqui trabalhamos pela democracia, pela liberdade de expressão, mas com respeito também à inteligência das pessoas. Eu sou o professor Tarcísio Vaz, está aqui no meu canal. Se você quer mais informação, é só inscrever-se, ficar aqui, tocando o sino para ser avisado do próximo vídeo, dando aquele like que é muito importante, comentando e compartilhando. Aí o vídeo vai mais longe e você me ajuda a crescer aqui no canal. Preciso atingir mais horas de visualizações e só consigo se você assistir o vídeo, compartilhar e pedir para alguns amigos fazerem o mesmo. E deixa aí no comentário o que você pensa sobre o assunto.